estão com suas mentes cauterizadas pelo maligno não gostam, mas a gente está aqui como um dever pregar o Evangelho e também lutar para viver o Evangelho, ainda que eu tenha muitas falhas, ainda que eu tenha muitas debilidades, fraquezas. Eu vou começar a fazer uma série todo dia praticamente, no mínimo 1 ou 2 vídeos vão estar no canal. Na playlist Mensagens Curtas vocês poderão encontrar todos esses vídeos, que é uma espécie de TikTok ou Kawaii que o YouTube proporcionou, ou seja, chamado de YouTube Shorts. A palavra short quer dizer curto. Então são vídeos curtos no qual eu vou estar falando da palavra do Senhor, reflexão. Eu já coloquei 2 vídeos desse aí no canal. Por mais incrível que pareça, quando eu coloquei um desses vídeos, uma pessoa foi lá e me chamou de idiota. E a partir de então eu pude perceber uma coisa. Claro que pode ser carnal também. Então, no mínimo 2 coisas. Uma carnal e outra de ordem espiritual, tem a ver com a malignidade e o trabalhar do maligno. De ordem carnal, que a pessoa talvez me critica, pensando que eu sou explosivo e nessa minha explosão posso citar o nome da pessoa, a pessoa tem canal e eu divulgo o canal dela indiretamente. Ou segundo, de ordem espiritual, que a pessoa não quer que eu pregue a palavra. Então é verdade, eu estou começando aqui 2 minutos falando dessa temática importante, ninguém aparece aqui na live. Ou vão aparecer poucas pessoas. Porque o povo, nesse canal, quer saber de tretas, apesar desse canal ser desde o início, desde o testemunho de pregação. E eu vou pregar, e vai ser só pregação aqui, principalmente nesses shorts aí do YouTube, que eu achei uma boa. E se é de Deus, né, como eu creio que é de Deus, fazer isso aí, o canal vai crescer e Deus vai abençoar aqui, vai prosperar. Satanás tem que bater de retirada aqui. Alguém nos próprios vídeos do short me perguntou: você não vai comentar sobre alguém lá da Santa? Não, não vou comentar. Não vou comentar. Ah, para ter a fotografia para comentar. Não, não vou comentar. Eu vou pregar o Evangelho. Se os da Santa não estão corretos, se está vendo da parte de Deus algum castigo, se vem da parte de Deus algum castigo, é eles com Deus, eles que vão se converter. Até porque tudo que eu tinha para falar da Santa já falei, não vou falar mais. Pregar o Evangelho. Eu quero fazer um propósito aqui com Deus. Tudo ou nada. O Deus, como eu creio que vai fazer, me abençoa e abençoa grandemente esse canal aqui, inclusive divulgando os conteúdos, trabalhando até nos robôs aí para divulgar os conteúdos sérios da palavra do Senhor, para as pessoas serem alimentadas, abençoadas, ou eu paro aqui com esse canal. Porque a minha intenção sempre foi pregar. Não quero abrir igreja, não quero, não vou abrir. Eu poderia ter abrido e estar ganhando dinheiro com igreja, não quero saber de abrir igreja para ganhar dinheiro de igreja. Deus há de me abençoar de alguma forma. Inclusive, hoje mesmo eu falava com alguém, um parente meu, e ele disse uma coisa interessante: Bruno, tem que ter fé em Deus para vencer, porque tudo é Deus. Deus é que manda nisso tudo aí, nessa bola aí. Ele dizia que a bola era a própria Terra, né? Que o planeta é redondo, então é uma bola. E Deus dá chute e muda daqui e muda de lá. Eu pensei, é verdade. E essa pessoa, por mais incrível que pareça, se você olhar para ela, vai dizer que ela é uma pessoa encapetada, uma pessoa cética, descrente, porque não está em igreja, não segue sistema religioso. Inclusive, eu fiquei pensando, puxa, essa pessoa tem mais fé, às vezes, do que eu mesmo. Porque tem hora que vem os momentos ruins, como acontece com muitos, e a gente fica assim meio que vacilando, claudicando na fé. Eu tive um sonho interessante sobre evangelho, sobre palavra. Eu estava dentro de uma igreja, estava minha avó, que já é falecida,
e ela entrou na igreja e estava dando dinheiro para a igreja. A minha mãe também estava no sonho. E eu fui lá e repreendi tanto a minha mãe como a minha avó de dar dinheiro para a igreja, sustentando culpas de igreja. Até eu acordei assim meio atordoado com isso, porque um sonho eu queria conseguir tirar ou alertar a minha mãe para não dar, que o dinheiro deveria ser investido nela, já que ela era paupérrima, ou para ajudar o trem ou pessoas que necessitavam, do que ajudar a instituição religiosa, que é só para os da graúda, só para a cúpula dessa instituição. E no caso da minha avó, eu ia tentando, mas ela deu. Aí eu falei, ô pregador, tu vai ter que devolver, porque a minha avó não pode dar essa quantia toda, ela precisa, e etc, etc. Foi um sonho que eu tive, não faz 2 dias. Então é um sonho que me faz pensar que eu estou no caminho certo. Eu estou aqui combatendo as coisas equivocadas do sistema e Deus está permitindo, levantando quem Ele quer para abrir os olhos daqueles que estão cegos, que perderam o seu dinheiro, que perderam o seu tempo, que perderam a sua vida, que perderam os seus bens em nome de religião. E por isso que o diabo tem muita fúria, porque o diabo quer continuar enganando o povo com a avareza, para servir o Deus Mamon, quer enganar o povo com as oferendas do mundo, com a corrupção do mundo. Inclusive, às vezes o Satanás chega a utilizar não só pessoas aqui nos comentários, mas pessoas que às vezes a gente conhece para, de alguma forma, fazer mal para a gente, ou conhecidos ou não. E quando o inimigo não acaba trabalhando na sua própria mente para te confundir, para deixar tu perturbado, para deixar, às vezes, você sem fé, para não vencer. Por isso que o vídeo que eu fiz hoje, na realidade, aquele vídeo é para mim mesmo. É para todos, mas é para mim também, inclusive, principalmente para mim. Porque se eu tenho fé, eu tenho que ter bom ânimo. Então, se eu não tenho bom ânimo, eu não tenho fé. Se vocês não viram o vídeo, recomendo que vejam. Um vídeo de menos de 1 minuto, que está aí na sequência que eu vou fazer de mensagens curtas para quem está chegando na live. O vídeo se chama o seguinte: quem tem fé, tem ânimo. E nós temos que ter ânimo mesmo. Ainda que a situação esteja complicada, se nós não tivermos ânimo, nós vamos nos esmorecer, enfraquecer, e nós não vamos vencer. E o diabo vai continuar rindo da nossa cara, porque ele vai ver nós derrotados. E é assim que ele quer. Um cristão derrotado, um cristão que não crê em Deus, que duvida da existência de Deus. No título dessa live está escrito: o diabo não quer que a gente, na realidade era para colocar assim, Satanás não quer que a gente pregue, não quer que eu pregue aqui. Mas aí eu coloquei que o diabo não quer que a palavra de Deus seja pregada. Se a gente utilizar aquela parábola da semente que o Senhor Jesus falou, vocês devem lembrar daquela parábola da semente, tá? Lá nós tínhamos a semente que era lançada na terra e vinha umas águias lá, né? E pegava. Aquilo ali simbolizava o quê? O maligno que ia e tirava a palavra do coração das pessoas. Então, às vezes, as pessoas recebem a palavra de Deus e o inimigo vem e rouba aquela palavra. Porque o inimigo, apesar do texto não estar falando de Satanás claramente, mas a gente pode colocar no sentido figurado, Satanás, em João 10:10, que diz: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. O inimigo vem para roubar a palavra do Senhor, do seu coração, vem para roubar o seu temor, vem para roubar a sua dedicação à obra, vem para roubar o seu amor a Deus, vem para roubar a sua bênção, vem para roubar a sua prosperidade, vem para roubar tudo que é bom. Vem. E por isso que o maligno, ele luta com os pregadores do evangelho, para eles não pregar o verdadeiro evangelho que liberta, transforma, que traz prosperidade genuína, que leva para o céu. O inimigo vem colocar na cabeça, na mente do pregador para pregar coisas dessa vida, dessa terra, avareza, etc, etc, para as pessoas se afastarem de Deus. E quando um pregador verdadeiro começa a pregar a palavra, o inimigo luta na cabeça dos ouvintes para eles não dar crédito, para não dar ouvidos, exatamente para não receber a bênção, para não receber o Espírito Santo,
para que o diabo continue trabalhando, se andando ali naquela vida, naquele lar, naquela família. O inimigo é astuto. A Bíblia diz que nós temos que utilizar o escudo da fé para vencer os dardos inflamáveis do maligno. E os dardos inflamáveis do maligno são exatamente isso, essas setas que eles jogam na mente, às vezes, do pregador, na mente, dos ouvintes, para não serem abençoados. Por isso, no tempo que nós estamos vivendo, é muito difícil as pessoas pararem para ouvir a verdade do Evangelho. Muitos têm tido comichão nos ouvidos e amontoado para si doutores, mestres, para não ouvir a verdade da sã doutrina, que a sã doutrina é aquele ensino são, é aquele ensino que faz bem para a pessoa ter, sim, da parte de Deus, benefícios, benevolências, etc. Então, meus caros, é muito complicado essa questão, esse tema, e deve sim ser falado aqui, e eu vou continuar falando sobre isso, porque a palavra Satanás quer dizer adversário. O adversário não quer que realmente as pessoas sejam agraciadas, abençoadas. O que justifica alguém vir nos seus comentários e dizer assim, cala a boca, seu idiota? Não foi o diabo que utilizou essa pessoa no digitar? Ainda que essa pessoa venha para o canal com segundas intenções para que eu divulgue esse canal no meu canal. Mas foi usada pelo maligno. Porque eu nunca vi uma pessoa mandar eu calar a boca nos outros vídeos que eu estou lá falando de tretas, que eu estou comentando outras coisas. Vieram num vídeo que eu estou dizendo, tenha bom ânimo, tenha fé, porque o inimigo não quer que você tenha bom ânimo, tenha fé. O inimigo quer ver você deprimido, o inimigo quer ver você destruído, derrotado. É isto. O inimigo quer a dissensão, quer a contenda. O inimigo quer roubar o próprio desejo de você orar, se santificar, ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Essa é a realidade. E, inclusive, eu tenho sofrido ataques do maligno, porque o meu canal, querido, não prega o Evangelho, prega a verdade. E o inimigo utiliza os seus adeptos. Às vezes são pastores, às vezes não são pastores, às vezes são pessoas que são usadas pelo maligno, que conhecem a verdade, mas não querem obedecer à verdade. E assim vai. Muitos acham que eu estou aqui no YouTube para ganhar dinheiro, eu estou aqui para pregar a palavra. Eu estava escutando o Rei Bianchi, que era um entrevistado do Danilo Gentili, eu sei que ele é um rapaz muito doido assim, mas uma hora ele falou uma coisa certa, que eu captei que era de Deus. Ele disse assim, olha, vocês todos têm um dom, e vocês têm que utilizar esse dom. Ah, mas esse dom não me dá dinheiro. Ah, não sei o que. Vocês querem comercializar esse dom. Não é, essa é a sua missão, vocês têm que fazer e pronto. Ele foi para a igreja evangélica, deve conhecer muito bem a palavra, então por isso que ele falou assim. E é uma verdade. Pouco importa, Deus me deu o dom aqui para estar falando, para estar pregando, para estar exortando, e eu vou fazer mesmo que não dê dinheiro nenhum. Porque eu também tenho que utilizar a minha fé. Às vezes me dá desânimo, porque eu prego a verdade, eu prego o evangelho, luto para viver no evangelho, sendo mais falho que qualquer um, sendo falho como qualquer um, só que eu não tenho retorno financeiro. Agora vai um picareta da fé, que é usado pelo diabo, um instrumento do diabo, ensinando heresias, ensinando teologia da prosperidade, ensinando coisas contrárias à doutrina do Senhor. Esse tem prosperidade, esse tem carro, esse tem dinheiro, esse tem isso, esse tem aquilo. Então, meus caros, eu estou falando aqui do evangelho. Eu não sei, eu não entendo, com todo respeito quem está chegando aí nos comentários, referente a tretas. O meu canal é de pregação, eu estou pregando meu evangelho, tá? Eu não quero saber de treta lá desse sujeito, eu não estou falando nem desse sujeito aqui, eu estou falando da palavra. Eu não sei como é que vocês entendem que eu estou falando de alguém aqui. Eu estou falando da palavra. Eu estou falando de um caso muito sério que o diabo não quer que a gente pregue a palavra. O diabo quer que a gente fique aqui batendo tramela com briga com picuinha. Eu não quero saber de briga com picuinha. Meu canal é distinto dos demais. Meu canal não é canal como muito fui rotulado aí, de fofoca, aquela coisa toda. Estou pregando a palavra e prego sim contra as heresias. E a heresia não é desse sujeito que vocês estão mencionando aí nos comentários. Heresias são de vários. O Plínio acabou de falar aí de um aí, que revelou que Jesus ia vir, ou que aconteceu a morte no dia 30 de março. É um herético também.
Mas voltando aqui. Então você vê que realmente a gente tem que utilizar a ferramenta que Deus deu. Porque é um dom que Deus deu. E Deus vai cobrar se a gente ficar enterrando esse dom. Eu entendo que Deus me deu esse dom de pregar, ainda que eu nunca quis pregar. Eu quis sempre cantar dentro do sistema religioso. Eu preferia cantar do que pregar. Fugi várias vezes, sim, fugi por timidez, por vergonha de estar em cima do púlpito. E outras vezes porque eu tinha muito temor de estar lá de uma maneira desconcertada. E eu não estava de uma maneira desconcertada, mas eu achava. Porque na época eu jejuava, santificava, mas achava que eu deveria estar num nível muito mais maior daquilo que eu estava praticando. Então, eu tenho que fazer isso. E eu creio, como eu disse no início, eu vou fazer um desafio com Deus aqui, um voto de Jacó. Se Deus for comigo mesmo, eu vou continuar aqui pregando a palavra aqui. Se Deus me prosperar no básico que eu preciso, eu vou continuar aqui falando do amor do Senhor. Se existem os picaretos, profetas de Baal, que têm alguma prosperidade, ou existem os picaretos, os profetas do maligno, os profetas de Deus têm que vencer. Não para se enriquecer, para se gabar, mas para se manter e continuar pregando a palavra. Como eu disse, repito, o adversário não quer que se pregue a palavra, não quer que se pregue a verdade, não quer que se pregue amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Quer que se pregue luta, peleja, conflito, etc, etc. Recentemente, eu recebi um comentário no outro canal. Eu estou mudando um pouquinho aqui da própria temática, do foco. Lá alguém falou assim, para o comentário daquele pastor que eu fiz do Nicodemos, né, do Augusto Nicodemos. Como que esse pastor pode ser favorável a fechar as igrejas? Aí eu disse, olha, nós estamos num cenário de pandemia, não é fechar a igreja, é fechar o templo, é fechar a igreja CNPJ, 4 paredes, porque a igreja que somos nós não é fechada, a gente pode orar, a gente pode anunciar a palavra, a gente pode fazer tudo. Aí a pessoa disse, mas nós devemos congregar, porque Paulo mandou congregar. Aí Deus me colocou na cabeça, porque eu nem me lembrava disso. Olha como Deus trabalha. E eu disse assim para ele, sim, Paulo mandou congregar, né? E aonde que Paulo congregou na cadeia, quando ele foi preso? Qual era a congregação de Paulo, quando ele estava preso? Ele saía da cadeia para ir congregar? Ou a congregação dele era ali com os próprios presos? Não é verdade? Que era, claro, uma situação atípica. Assim como nós estamos vivendo uma situação atípica agora. Estamos vivendo pandemia. E se as autoridades dizem que é para só ter 25% dentro das igrejas, que não pode superlotar ou lotar, ou que em alguns lugares não dá para abrir os templos, não dá. Podemos orar em casa, podemos orar em outros lugares. Deus é onisciente. Aonde nós estivermos é a nossa congregação, é a nossa tenda da congregação. Mas o povo não entende isso. Aí fica nessa brigaceira toda, né? Nessa brigarada toda. Ah, porque eu tenho que congregar, não tem que congregar. Você congrega em casa, você congrega com a sua família, se você tem família. Você congrega no seu trabalho, quando você evangeliza ou fala com alguém, porque congregar é falar com alguém, é estar junto, ok? Se você quiser congregar, você congrega na escola, qualquer lugar você congrega. Assim como Paulo estava naquela situação, preso, congregando ali. Outra coisa, dá para congregar virtualmente. Eu não estou aqui numa live, não estou comungando da minha fé com muitos de vocês. 8 pessoas estão na live aqui. Eu não estou congregando. Eu já falei dessas temáticas várias vezes, mas você percebe que as pessoas ficam nessa coisa de congregar. Lá em Filemon, fala que se converteu alguém e ele e a sua família, e parece que estava vindo mais um outro, congregava em casa, porque a igreja primitiva era feita em casa, não tinha templos. Ah, mas eles pregavam no templo, cara, mas o templo era o templo de Salomão, era templo do judaísmo e não da igreja primitiva, não era templo cristão. Eles iam lá pregar como se fosse ir pregar numa igreja católica, na frente da igreja católica, ou na frente de um grande templo, por exemplo, de Buda, ou de qualquer outro
Deus ou líder de alguma religião. Então o povo, por conta da falta de conhecimento que destrói, acaba criando essas picuinhas e aí a palavra não é pregada, porque você fica discutindo meia hora uma coisa assim que é fútil, inútil, quando pode estar falando muito mais do amor de Deus, da palavra do Senhor, etc, etc. Muitos acham que esse meu posicionamento é um posicionamento de um abobado, de um retrógrado, de um besta, de um velho, de um sênior, de um caquético, porque eu prezo pelo equilíbrio, pela pregação da palavra, pela santidade, não sou 100%, quer dizer, eu tenho as minhas falhas, né? Então, tudo isso que eu falo aqui, não é porque eu sou um personagem, ou porque eu quero destaque, ou porque eu quero dinheiro, né? E aqueles que me criticam, porque às vezes eu tenho um posicionamento, às vezes, contrário a algumas coisas. Ora, eu comento, às vezes, alguns fatos que se sucedem na própria igreja, nas igrejas, né? No mundo gospel. Mas não quer dizer que o meu canal é disso, o meu canal tem ali a pregação, porque até no mundo da treta tem pregação. Mas as pessoas, né, ficam lá, porque tá falando da minha igreja, tá falando do meu pastor, para com isso aí, vai orar. Engraçado, né? Você vê como é que é a questão aqui no YouTube. Tem gente que vai, quando eu falo lá nas tretas, vai dizer assim, vai orar, vai pregar. Aí eu prego a palavra, vai alguém lá me chama de cara de idiota. Só o sangue de Jesus tem poder, né? Só que eu não vou dar bola, nem coloquei o nome da pessoa aí, não vou colocar, não vou dar destaque para a pessoa, removo o vídeo. Mas eu percebo a perseguição e eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, ainda que as pessoas não gostem. Eu já disse num vídeo de ontem que eu fiz um áudio, eu tinha falado numa live, mas deu problema na live. Aquele que não gostar do canal, olha, se desinscreva, eu não estou aqui para inscritos. Eu não estou aqui para likes, eu não estou aqui para dinheiro, porque se eu tivesse eu já tinha até saído daqui porque eu não ganho nada. Eu não sou igreja CNPJada, eu não vivo de dinheiro de dízimo, de oferta, de nada. Se as pessoas não compreendem isso, eu não posso fazer, ok? Mas a Bíblia diz que temos que estar com os irmãos juntos. Você não tem parentes na sua família que são cristãos em Cristo? Você não está congregando com eles? Os irmãos, a Bíblia diz que tem que estar com os irmãos juntos, tem certeza? Paulo, quando manda a carta para os Coríntios, ele estava distante. Inclusive, ele disse, eu estou distante como se eu estivesse presente. Estou ausente como se estivesse presente. Ok? Então, a transmissão foi do discurso, da palavra dele, foi o que? A carta. A epístola. Aquela carta serviu ali do que? De elo para a comunhão. Você precisa de abraço, de beijo, de irmão, é isso que você precisa? Às vezes do irmão que não é irmão, como diz Jeremias, como eu falei aqui no canal, um irmão que anda te enganando e de um amigo que anda te caluniando, né? Isso aí é um erro crasso. As igrejas querem que vocês creiam nisso e tem que ir para a congregação congregar, porque senão eles perdem disso. Não em casa. Como que não em casa? Você já leu a Bíblia? A igreja primitiva começou em casa. Não comunhão assim a Bíblia diz. Como que não comunhão assim? O que a Bíblia diz? Vocês pegam um versículo isolado, fora de um contexto, que vira pretexto para heresia, e colocam como doutrina. Aliás, não é que vocês pegam, as igrejas pregam e assim acabam passando isso para vocês. Tudo errado. Se você tivesse aqui no canal, tivesse já há muito tempo, e visse o vídeo, não sei se você viu, o vídeo intitulado Lendo e Pregando, lá da carta de Filemão, Paulo a Filemão, escrevendo para uma igreja que existia em casa. Você que é contra a Bíblia nesse sentido? Uma igreja que existia em casa, porque igreja somos nós. O grande problema que existe dessas igrejas é o seguinte: elas têm hora que trabalham que nem os fariseus.
não vão e querem impedir aqueles que vão. Querem impedir as pessoas de serem salvas. Porque eles ficam pregando essa mentira de dizer que se você não congregar, você vai para o inferno, exatamente para barrar as pessoas que são cristãs e estão fora do sistema religioso. Eu não estou aqui fazendo um proselitismo, ou seja, discursando para que todos saiam do sistema e virem destemplados ou não queiram congregar dentro do sistema. Não. Se você quiser, fique. Agora, não condene aquele que está fora do sistema, que é um cristão verdadeiro. Está cheio. Tem muito mais cristão verdadeiro fora do sistema religioso do que lá dentro. Porque a igreja não garante salvação. Tomar santa ceia, batizar ou se batizar, isso aí é só ritual. Só ritual. Não garante nada. O que garante é crer e fazer as obras da crença, da fé. E é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Então, muitos, obviamente, que vem aqui no canal não tem culpa, porque foram doutrinados assim. Eu também fui doutrinado errado, eu tive que estudar muito para tirar isso da minha cabeça, né? Tirar o medo, porque eles trabalham com medo. O medo, a culpa e a ganância. O medo, olha, você não vai para a igreja, você vai para o inferno. Então você fica com aquele medo, você vai, por conta do medo, você vai para a igreja. E aí o que eles fazem lá diante de ti? Vamos dizer assim, olha, dá o dízimo, dá a oferta, porque se você não dá, você vai ser amaldiçoado, você vai para o inferno. Medo também, ok? Igreja começou em casa. Igreja-templo nunca existiu na igreja primitiva. Tem que estudar a história. A igreja-templo foi existir institucionalizada, CNPJada, como eu falo aqui, em 300 e poucos depois de Cristo, quando o Constantino, entre aspas, se converte e passa a dizer que a religião cristã é a religião oficial do Estado romano, do Império Romano. Outrora a igreja primitiva ela vivia em casa, na casa dos irmãos, vivia em cavernas, vivia pregando nas ruas, nas praças, tá? Vivia até em esconderijo, ou se reunia em esconderijo. Essa questão de criação de templo, CNPJ e direito de dever, isso é uma coisa moderna e criada pelos homens. Inclusive, acho que eram os valdenses, se eu não me equivoco, eu tenho um livro, eu já estudei sobre isso. Tinha um grupo que era contra essa institucionalização da própria igreja na época de Constantino. Viu que era necessário, tá vendo? Viu que era necessário que se reuniu. Quem que se reuniu? Quem que se reuniu? Você está dizendo que o Constantino era um pagão. O Constantino ele acabou cristianizando o paganismo. Do Constantino surge a Igreja Católica. O pai, o fundador da Igreja Católica é o Constantino. Agora, se você pegar que é o pai dos protestantes, que é o Martinho Lutero não queria criar a igreja, nem criou nenhuma igreja. Tem que estudar a história. Criaram a partir dos ideais dele. Ele só lutou para pregar o evangelho e com a invenção da imprensa por Gutenberg, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão e foi divulgando a Bíblia. Isso é correto. Traduziu para que os povos tivessem acesso à Bíblia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Por isso que depois nós tivemos a Bíblia em português, por João Ferreira de Almeida. Cada caso é um caso. Só que agora eu estou falando de uma questão de pandemia. Eu estou falando de uma questão de pandemia. Ok? Roberto, estou falando de questão de pandemia. É um fato atípico. Eu vou desobedecer uma autoridade, eu posso ser preso. Segundo, pior ainda, eu desobedeço a autoridade, vou para uma igreja, está superlotada, aglomeração, pego Covid e morro. E aí? Não vigiei? Sim, eu estou falando exatamente. Eu falei lá para aquele rapaz lá, que é aquele comentarista do vídeo do Nicodemos, foi na questão da pandemia. Por isso que eu citei o caso de Paulo. Paulo, quando estava preso, como que ele ia congregar? Estava preso. A congregação dele era o presídio. Eram as pessoas que estavam ali presas com ele. Do mesmo modo, agora no tempo de pandemia, a nossa congregação, o que é? É a virtual. Ou os familiares nossos, que são crentes, que estão próximos de nós, que a gente fala, acaba dialogando. É isto. É simples. Porque eu não sou contra quem quer congregar. Eu sou contra
o que eu sou contra, na realidade, é quem congrega em congregação que não é de Deus. Isso até eu sou contra. Agora, quem quer congregar, congrega. Eu, particularmente, penso que eu não preciso congregar. Penso não, tenho certeza que eu não preciso congregar nessas igrejas que eu vejo por aí. E que a congregação, não, você congregar não interfere na tua salvação. Porque você tem que ser honesto. Que adianta você estar lá congregando os irmãos, aquela aparência de piedade, de hipocrisia, e depois você faz uma monteira de coisas equivocadas. Né? Plínio diz, por que a igreja católica é a mãe, porque a igreja evangélica é a filha? Porque existiam dois grandes impérios, o Império Romano e o Império Otomano. Inclusive a primeira divisão foi em 1054, o cisma. Do lado ocidental, Igreja Apostólica Romana Católica. Do lado oriental, Igreja Ortodoxa. Igreja Ortodoxa. Que é a igreja daqueles padres, sacerdotes barbudos, cabelo meio cheio e tal. Ou as igrejas chamadas também episcopais, se eu não me equivoco. Essas igrejas aí, que são ortodoxas, era o Império Otomano. Ficava ali na Ásia, perto de Israel. E o Império Romano, Itália, onde que os cristãos foram mortos ali naquele Coliseu, que até hoje ainda tem, né? Uns detalhes do Coliseu antigo. Então não existe desigrejado. O desigrejado não existe mesmo. Como é que eu posso ser desigrejado se a igreja sou eu? Se a igreja fosse quatro paredes, tudo bem, eu era desigrejado porque eu não estava dentro das quatro paredes. Agora, se a igreja sou eu aqui, ó, a minha mente na realidade é a igreja. Tá? Meu raciocínio aqui, meu consciente, subconsciente, meu espírito, a minha alma é a igreja. É o templo do Deus vivo, deve ser. Eu pergunto, se aquela casa estiver vazia, tem alguma diferença ou tem que ter gente lá? Esse termo desigrejado é uma invenção porque os que são fanáticos pelo congregar, e principalmente os aproveitadores disso aqui, ó, tem que inventar alguma coisa, né? Porque eles estavam perdendo vários fiéis por conta dos próprios escândalos deles, com finanças, erros entre igrejas, as pessoas se abatendo na fé, saindo, se desviando, entre aspas e tal. Então eles inventam essa tese aí. Principalmente que depois, com o advento da internet e redes sociais, aqueles que eles chamavam de desigrejados continuavam servindo ao Senhor e pregando as verdades. Aí, como é mais um concorrente, além das demais denominações que se tem, eles se unem tudo para desafiar o desigrejado, que na realidade é um concorrente deles. Porque imagina se cristãos acabam indo atrás dos desigrejados que eles chamam e não vão para a igreja deles. Aí ficam sem finanças, sem dinheiro. Questão é monetária, vamos ser sinceros. O que existe corretamente é o desinstitucionalizado. Eu sou desinstitucionalizado, ou seja, não estou mais na instituição. Eu sou um dessistematizado, será que existe isso? Ou seja, eu não estou mais no sistema religioso, que é praticamente igual em todas as igrejas. Só que eu não defendo, por exemplo, como muitos aí, que já vão para um outro extremismo, que eu já digo que eles nem são desigrejados, eles são já desviados da verdade de Cristo. Eles ficam pregando, não precisa se batizar, não precisa tomar ceia, não precisa isso, não precisa aquilo. Não, eu concordo que você precisa batizar, eu sou batizado. E você precisa tomar pelo menos uma vez ou duas vezes. Depois de convertido, a Santa Ceia eu tomei, sei lá, mais de 20, 30 vezes. Desde 2006 até 2009, acho que eu tomei mais de 20, 30 vezes. O Senhor Jesus tomou só uma vez junto com os discípulos, né, com os apóstolos. A Bíblia fala quantas vezes é para tomar ceia? Não fala. Eu já expliquei isso num vídeo aí. Tem 2 vídeos sobre Santa Ceia no canal. Também tem um vídeo sobre batismo, sobre autobatismo, tudo, tá tudo no canal. Eu fiz uma live com um parceiro meu aqui do canal, o amigo policial, que é cristão também, da Igreja Batista. Ele até é favorável a essa tese aí de congregar. Uma vez a gente teve até um certo dilema, que ele dizia que tem que congregar. Eu disse, não, eu concordo que não se tem, desde que tenha um equilíbrio. Agora, realmente,
do jeito que esses, que, na minha opinião, não são desigrejados, são desviados da verdade, ficam aí pregando, realmente é errado. Não, mas eu não sou contra, Beto. E tem igreja, claro que eu não sou contra. A igreja principalmente séria, que recupera a vida, que ganha almas, eu não sou contra. Sim, mas você tem que entender que cada caso é um caso. Tem pessoas que não precisam estar dentro de igrejas, dentro de instituições, para serem salvos. Porque tem conhecimento do evangelho, sabe se portar. O pior é você estar lá dentro do sistema religioso, dando uma de santo e não sendo santo coisa isso nenhuma. Nós não tivemos. Não é que eu quero colocar os podres da igreja acima para te criticar e desconsiderar. Não é isso. Porque eu conheço muita gente que está dentro da igreja que é de Deus mesmo. Mas eu falo no sentido de eu estar lá só de aparência, porque é o que mais existe também. Tem gente que está lá de aparência, que é um santo, que é isso, que é aquilo, que é outro, mas bate na mulher, briga com a mulher, está em adultério. Tem pessoas que se diz que estão convertidas ao Senhor, saíram do mundo das drogas, estão nas drogas. Nós temos casos aí, já comentei no canal. Pregador recebendo, tendo uma overdose, depois de ter pregado, subiu em cima do púlpito, com a cabeça feita. Então, se é para estar lá dando escândalo, que não esteja. Esteja dando bom exemplo aqui do lado de fora. Jesus nunca combateu os outros que estavam distantes. Eu uso a palavra do Senhor Jesus quando ele disse para os discípulos, quando eles indagaram, mestre, o que é que nós vamos impedir aqueles que estão lá afastados naquela outra banda, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando lá em teu nome? O Senhor Jesus disse claramente, aqueles que não são contra nós são por nós. Então, respeite. Ok? E é assim tudo. É tanto aqueles que estão lá fora, como aqueles que estão dentro. Como aqueles que estão dentro, como estão lá fora. O que tem, às vezes, é um jogo de interesses. Aí começa as igrejas, principalmente as avarentas, começam a pregar, tá desviado, tá fora, que sei o quê, porque, ó. E depois, quando tá lá dentro das instituições, também nunca ajudam, né? Eles desprezam, eles massacram. Eu sofri tudo isso, eu sei como é que é. Não é que eu sou um traumatizado com religião, com igreja. Não é isso aí. Mas eu sofri na pele, sim, que é uma realidade que eu tô falando. Eu sofri na pele, era inveja. É coisa que eu sofro aqui às vezes também no canal, né? Era inveja, era gente não gostando do que eu pregava, era gente oferecendo dinheiro para me corromper, para não pregar um evangelho de arrependimento e salvação, e sim para pregar só bênçãos e pedir dinheiro do povo, para mentir em revelações, em profecia para chamar o povo para ganhar dinheiro, ou para que venha o povo dar dinheiro para a igreja ficar rica. Então isso tudo eu já falei no canal. Essa é a tônica do sistema religioso. Veio bastante comentários aí do povo, né? O povo agora veio aí na live. Eu não tenho marcado as lives, eu acho que eu vou começar a marcar lives aqui no canal, né? Alguém já me perguntou. Fazer fácil, mas eu não tenho interesse em fazer, porque daí o que acontece? Vem aqueles fanáticos lá dele, vem aqui pro canal. Eu tenho muita coisa de diferente do Júlio César. Inclusive muitas coisas que ele está fazendo agora, provavelmente ele copiou aqui. Não é que ele copiou, ele passou a deixar de pregar alguns extremismos dele, do tipo, dizia que não podia jogar futebol, não podia isso, podia aquilo, estava lá jogando futebol, porque eu falei sobre isso aqui, não citando ele, só falando da palavra com relação a essa temática. Com relação a beber cerveja sem álcool, então ele viu aqui, entendeu? E eu tenho um monte de divergência com ele, aí o que acontece aí, capaz, eu não vou querer, mas capaz de vir sem eu querer. Muitos inscritos do canal dele aqui, aí achando que eu vou ter que pregar o que ele prega. Não. Eu também não gosto de debate, mas se fosse para fazer uma entrevista, até poderia ser, mas não nesse canal. Ia ser lá no outro, lá de notícias. Isso aqui é de pregação. Pastor Luciano fantasiou, de Chapolin, sim. Já fiz um comentário desse Lucinho aí, o pregador palhaço, né? E não é só ele, tem outros que fazem isso. Acha assim, esse que fez a cabeça foi chamado para anunciar as boas novas, mas não entra no reino de Deus. Não, ele se arrependeu até, né? Como ele se arrependeu, ele pode entrar. Mas só que aí ele deu escândalo. Se arrependeu porque ele viu a morte entre os olhos.
Ah, um monte aí de fazer live, mas essas pessoas elas não querem fazer live. Eu tenho um pensamento diferente, enfim. Não é que eu queira dizer que eu sou melhor que os outros, né? Mas é. E outra, para fazer live, eu não sei se eles me convidar. Eu não consigo convidar eles porque eu não tenho computador. Eu tive que dar fim no meu computador que estava estragado. Arrumei ele, vendi ele, enfim. E é pro computador que dá. Pra mim chamar eles pra uma live. A não ser que eles chamam eu pra live deles no canal deles. Batista da Ceia comum e muitas outras coisas. É assim, cada caso é um caso. Vamos ver aqui se tem mais indagações. Eu vou falar sobre essa questão aí de ser forte. Colocaram ali, né? Eu versus Júlio César vai ser forte. Ah, eu fiz um vídeo, né? Dizendo que ele comentou, né? Talvez você vira aquele vídeo também, né? Não é só nos comentários. Mas assim, às vezes eu comento, sinceramente. Não que eu não queira comentar. Eu comento, mas depois eu fico pensando, será que eu tenho que falar isso aí? Não é que eu me arrependo também, não, mas assim, porque assim, ó, às vezes você prega a palavra ali, mas as pessoas não entendem. Por exemplo, quem é fanático do Júlio César, eu digo que é fanático mesmo, é fã. Como eu mostrei aí da IPDA, teve uma pessoa, a pessoa não, o proprietário lá da gravadora da MC Music colocou para os fãs, né? Também tem fã da IPDA, você fala as coisas por dentro da palavra e que esteja a instituição errada, por dentro da palavra eles vêm atacar a gente. Então, aí eu não gosto disso, essa treta fica chamando a gente de mentiroso, perseguidor, e tem aquele que vai assim, que quer ser hater, se acha que me encontrasse na rua capaz de dar até uma porrada em mim. Entendeu? Esse tipo de cristão pra mim, nem é cristão na realidade, é crente, né? Esse tipo de crente pra mim não dá. Eu não gosto dessas coisas. Então vamos lá, você falou sobre forte, né? Vai ser forte. Essa é uma expressão que comumente se fala no mundo pentecostal, principalmente neopentecostal. Ah, foi forte lá, irmão, pá, lá no monte, ou na revelação, não sei o que, não sei o que. Mas um jargão evangélico, né? Essa questão de ser forte, sinceramente, eu vejo até como uma coisa desprezível. Uma coisa que, sei lá, uma meninice. Ah, porque vai acontecer é forte, é porque não sei o que é forte, é unção, é forte é isso, é forte aquilo. Mas, primeiro, onde que tem essa expressão na Bíblia? Não se tem, é verdade? Ah, porque Deus se manifestou de uma maneira forte, que não sei o que. Não, Deus se manifesta de uma maneira fraca também. Porque a Bíblia diz, nas fraquezas do homem que suscita fortaleza, é verdade? Que a sabedoria humana dos homens não é nada. Diz ali em 1 Coríntios 20 e pouco, no capítulo 1, versículo 20 e pouco, fala que Deus pega as coisas desprezíveis desse mundo e faz elas alguma coisa, e fala que a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens. Então Deus é fraco, faz coisa fraca. E a fraqueza dele é mais forte que a dos homens. Que é a fortaleza dos homens. Então dizer que é forte, que coisa, tal, tal. Às vezes é só criação, né? Nem é verdade aquilo tudo ali. É mais teatro. Eu entendo a expressão que quer dizer vai ser forte, vai ser supimpa, vai ser interessante, aquela coisa, né? Do significado, mas eu tenho muitos bordões aí do meio evangélico que eu não sou muito adepto, não. Tipo, terra. O tipo, levanta aí, varão, não sei o que, não sei o que. Isso ainda do varão ainda vai, porque é meio que bíblico, né? Mas tem cada coisa, manto de mistério, umas coisas assim. As igrejas de hoje, evangélica, tem tanta heresia, assim. Dança, não sei quem dança funk aí, né? Tem funk religioso. Não, olha, forte que eu falo é no sentido emocional. Sim, sim, sim. Eu entendo o significado, mas o jargão quer dizer, no meio evangélico, é aquela coisa assim, estrondosa, é unção, é forte, aquela coisa, né? Muito falo aí. É um neologismo, praticamente, ou uma expressão nova. Sobre ele chamar eu de carnudo foi por conta de eu estar fazendo um vídeo sobre futebol com a camisa do Flamengo. Aí me chamou de carnudo e idólatra. E outro dia tava, um ano depois ele tava jogando futebol, né? Bom, por isso que eu digo, não dá para você ser extremista. Você tem que viver o que você prega. Eu nunca preguei aqui contra futebol. Eu nunca preguei aqui contra camisa de time,
Porque eu uso camisa de time. Aliás, não é eu que compro, eu ganho. Eu uso para exercício físico. Também não estou nem aí pro fanatismo de futebol. Uma outra coisa que também eu acho errado. As pessoas ficam ali alienadas. Futebol, os jogadores estão ganhando rios de dinheiro, você não está ganhando nada. Mas eu uso a camisa, eu jogo bola quando dá para jogar bola. Já há muito tempo, não é de agora. Então eu não prego contra essas coisas porque eu não vivo. Agora, o pior é você pregar contra essas coisas e viver de uma maneira hipócrita. Ou seja, eu prego para os outros que não podem e eu posso. Eu prego contra a televisão, vejo televisão. Eu prego contra o futebol, jogo futebol. Eu prego contra usar camisa de time, eu jogo camisa de time. Eu prego contra ir à praia. Quem vai à praia ou ir para uma praia e eu vou para uma praia. Entende? Não bate. Ah, mas isso aí quer dizer da santificação, não sei o quê. Eu já expliquei sobre essa questão de praia, né? Tá aí no canal. É, não estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? Mas que mundo? Hum? Nós não somos do mundo corrupto, sim, da corrupção desse mundo. Mas o mundo quem fez foi Deus. A praia não foi Deus que fez, o mar não foi Deus que fez. Eu não posso lá tomar um banho na praia, no mar. É, tomar um banho na praia não dá, né? Visitar a praia e tomar banho no mar, né? Porque tem nudez lá. Então não posso nem sair na rua, porque tá cheio de gente também andando quase que seminua na rua. Somente nas cidades litorâneas onde tem praias. É um raciocínio assim, muito tacanho, mesquinho. Pessoas que não analisam as coisas, né? Depois eu nem gosto de falar isso aí que eu tô falando, porque depois vem eles aqui me atacar. E a temática da live nem é isso aí, né? Falando sobre o Satanás impede da gente pregar, impede mesmo. Porque o Satanás ele coloca dúvida, ele coloca ódio, ele coloca fanatismo, alienação, picuinha, briga, para que o povo não aprenda a palavra, para que fique naquele trololó, trilili, e não haja respeito, e não haja tolerância, não haja aprendizado. Não é assim. Podemos sim, o sol é para todos. Sim, o sol é para todos, né? Já dizia o Renato Russo, o sol é para todos, só não sabe quem não quer, né? Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê, que o caminho é um só. É, o caminho é um só, Jesus Cristo. Acho que nessa fase o Renato Russo ele já estava conhecendo um pouquinho de igreja evangélica, ele foi para a casa de recuperação para largar o alcoolismo, né? E a igreja evangélica, a igreja católica, aí ele utilizava muito passagem bíblica. Oxente, já é mais uma baiana, né? Beth aí deve ser da Bahia para falar oxente. Pois é. Tem falar que tem igreja que batiza em mar, né? É, em mar. Ou em braço de mar. Dá no mesmo. A Bíblia quem fez nada de Renato Russo. Não entendi. A Bíblia quem diz. Sim, a Bíblia quem diz, sim, mas eu estou dizendo que a letra dele é inspirada em Bíblia. Por exemplo, a música que ele fez, Monte Castelo, ele utilizou 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. Depois ele vai citar Luiz Calmons. É só o amor, é só o amor, e conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal. Aí vem a Bíblia. Não se envaidece, não, como é, não busca, nem se ensoberbece, alguma coisa assim. Não se envaidece. Aí vai a música. Bíblia. E outra coisa também, né? As igrejas querendo tolher você de ver, de ouvir música, conhecer arte, conhecer isso, conhecer tudo. Por exemplo, se eu nunca tivesse ouvido Renato Russo, jamais eu poderia estar falando isso aqui. Claro que eu ouvi antes
de ir para o sistema religioso. E aí tem na minha memória, eu escuto, volta e meia, alguma coisa do Renato Russo. Principalmente essas letras boas dele. Tem umas letras dele que não são tão boas, são meio depressivas, porque diz respeito à vida dele, ou seja, os momentos da vida dele. Por exemplo, na música que ele fez, ele fala de Jesus. Se fiquei esperando meu amor passar, no final ele vai cantar: Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tá orando para Deus, né? Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tende piedade de nós. Dai-nos a paz. Ele vai dizer. Não é questão de música mundana, a música evangélica também é mundana, é feita no mundo, né? Se é para me ouvir música evangélica que para mim é música comercial, só por isso aqui, eu prefiro ouvir essas daí, pelo menos eu filosofo mais, pelo menos eu tenho enriquecimento no meu vocábulo, no meu entendimento. Então, eu ouço porque ali na questão não é o sujeito cantando, é a poesia em si. Pois é, você não gosta, o que eu posso fazer? É a poesia em si. Eu não sei se o Renato Russo salvou ou não salvou, porque ele pode ter se arrependido. Até porque creio que teve pregadores que pregaram para ele quando ele estava no estado terminal. Tá? É ele com Deus. Agora, negar que ele falou de Deus e até orou para Deus nas próprias músicas, isso aí, na realidade, ele é uma pessoa estudada, uma pessoa que estudou muito, estudou filosofia, estudou inglês, era professor de inglês, estudou arte, estudou religião, estudou tudo. Que nem o Raul Seixas também, o outro estudou muito, inclusive casou com uma filha de um pastor nos Estados Unidos, a primeira mulher dele. Ele teve uma filha, a filha deve ter 50 e poucos anos agora. Então, por exemplo, se eu não soubesse disto, né, como é que eu ia passar para vocês isso aí? Eu posso inclusive pregar, para as pessoas não fazerem o mesmo extremismo que o Renato Russo fez na vida dele, assim como o de Raul, o alcoolismo, o Renato era alcoolismo, homossexualismo, por aí dentro. Por isso que eu digo, a igreja ela ensina às vezes a gente ter preconceito. E você ficar pegado só a esses artistas gospel, que na realidade são malandros. Que ganham dinheiro com aquelas mensagens. Não digo que tem algumas mensagens que não sejam de Deus ali, né? Aliás, eu digo que tem algumas de Deus, mas grande parte dos hinos são feitos só para ganhar dinheiro. Não é para ganhar almas. E às vezes um camarada, um cantor lá, quando ele canta verdadeiramente, ele pode estar falando uma mensagem muito mais melhor e boa, e possa, de alguma forma, trabalhar nos corações das pessoas. Por exemplo, eu sempre quando eu ouço essa música, quando diz assim, às vezes eu posso estar abatido, até meio descrente. É isso que ocorria comigo antes mesmo de ir para o sistema religioso, ou de conhecer Jesus melhor. Quando eu ouvi ele cantar assim, Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós, eu ficava até arrepiado, se sentia tocado, ok? Deus pode trabalhar com aquilo ali, por que não pode? Tá falando o nome dele? Ok, meus caras, acho que deu aí certo, né? Pra falar o que eu tava falando. Satanás não quer que pregue. Às vezes, se o Satanás não quer que pregue, Deus opera, né? Operando Deus quem impedirá. E aí, Deus usa até aqueles que são considerados mundanos para pregar a palavra. E as pessoas se converterem. Ou terem um encontro com o Senhor Jesus. Ok? Mas o inimigo não quer, atrapalha tudo da reforma, né? Abraço, Deus abençoe, boa tarde. Fique cuidado. O maligno aí está pronto para enganar, para fazer coisas terríveis, a gente está firme na fé.